Boa noite. Hoje temos mais um Geringonça SP. Hoje com um tema muito importante, que é a alimentação como um direito humano. Mas antes de chamar as nossas convidadas, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, pedir para vocês aí clicarem no sininho, curtirem a página, compartilharem o link com os amigos, convidar o pessoal para assistir. Vocês podem participar escrevendo aí nos comentários no Facebook, no YouTube, que vão aparecer aqui embaixo da tela. E para fazer essa discussão tão importante para a gente, eu quero chamar a Suzana Basualdo, uma grande companheira nossa, é socióloga, militante de direitos da alimentação, várias outras coisas, ela vai se apresentar melhor. E a Vera Vilela, que é nutricionista, mestre em saúde pública e participa do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional daqui de São Paulo. Então, muito bem-vindas ao Geringonça, o programa semanal de debates do CCDLL, Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula Livre, que congrega cerca de 30 comitês e coletivos da cidade de São Paulo, do interior e também do exterior. Então, muito bem-vindas, em nome da equipe Geringonça, agradeço a participação de vocês. E é com você, Suzana. Obrigada, boa noite, Diogo, boa noite, Vera, boa noite a todos que estão assistindo, que vão assistir, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo. Então, como o Diogo falou, eu fui conselheira, na verdade, de segurança alimentar, está terminando meu mandato neste ano, né? Acabamos de dar posse e eleger o novo presidente, mas eu continuo acompanhando a situação da questão da segurança alimentar, direito da criança e adolescente e a questão da mulher também. E sou educadora social. Vera? Oi, gente, boa noite. Eu sou nutricionista, né? Sou também ativista nessa área da segurança alimentar e nutricional. Desculpe aí que eu estou tentando acertar a posição do meu celular aqui, para não ficar a luz lá atrás. Vamos ver aqui se eu consigo manter. E atuei durante 39 anos na prefeitura do município de São Paulo, trabalhando em várias secretarias, a última na Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente sou diretora do Sindicato de Nutricionistas do Estado de São Paulo e represento o sindicato no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, da qual estou presidente até 2024. Né? E agradeço muito o convite da Suzana para a gente estar aqui hoje fazendo essa conversa sobre as políticas de segurança alimentar e nutricional, um pouco da história, os desafios que temos pela frente, e acho que vai ser um bom bate-papo. Então, Vera, para a gente começar, eu não sei se todo o público está acostumado com o que significa segurança alimentar e nutricional, né? O Diogo falou do direito humano à alimentação, e eu gostaria que você trouxesse um pouco para nós em que contexto surgiu esse conceito e qual que é a abrangência da segurança alimentar. Bom, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele é bem antigo, né? Ele surgiu na época da Primeira Guerra Mundial, quando os países, né, os povos, os governos dos países em guerra, perceberam que a questão da alimentação era uma questão estratégica, né, e que você ter estoques e você poder manter os seus exércitos alimentados era uma estratégia muito importante para você conseguir vencer, ou uma estratégia também para você evitar a chegada dos alimentos aos aos combatentes do outro lado. Então, foi nesse contexto, né, que surgiu, então, por isso existem muitas críticas em relação ao conceito,
ele surgiu primeiro como segurança alimentar. A questão nutricional, ela vem aparecer muito mais para frente, né, e muito mais, acho que vinculado aos, vamos dizer assim, a maneira como a América Latina olha para a questão, né, e discute a questão da, não só a América Latina, mas a África, né, a questão da soberania alimentar e nutricional também, né, e aí ele foi sofrendo então, várias mudanças ao longo do tempo, né, eu acho que é importante a gente dizer que aqui no Brasil a gente teve estudos, né, a partir da década de 30, 40, com o Josué de Castro, que era geógrafo e médico, e que trouxe, né, a questão da discussão de que a fome não era um fenômeno natural, mas sim um resultado, né, de todo um processo de organização da própria sociedade, das escolhas dos modelos, né, de produção e de acesso, né, à alimentação que o nosso país escolheu, né, ao longo da sua trajetória, e essa foi uma virada, né, na discussão da questão, e não só no nosso país, mas no mundo todo, tanto que o Josué de Castro foi o primeiro presidente, né, da Organização das Nações Unidas, que é a FAO, vinculada à questão da alimentação e da agricultura, né? Então, muito bem, Vera. Então, nesse sentido, quando você coloca que não é uma questão natural, que Josué de Castro traz outras implicações, então, quer dizer que a segurança alimentar vai além simplesmente do ato de comer? O que está envolvido nessa questão da segurança alimentar? É que o ato de comer, ele envolve, né, muitas outras coisas também, né? Então, por isso que a gente fala, né, que comer é um ato político, porque no ato de comer está envolvido, né, desde a questão da produção do alimento, né, na questão da agricultura e pecuária, até a própria produção no nível das indústrias e dos vários estabelecimentos, né, que oferecem refeições, até os processos de distribuição, de comercialização, abastecimento, saúde, educação, meio ambiente, cultura, né? Então, acho que todos esses processos estão envolvidos no ato de comer. E todas essas áreas, elas têm um pedaço, né, na construção da caminhada para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Muito bom. E nesse processo, como é que a segurança alimentar, essa virou política? Como é que ela se concretizou enquanto direito constante na Constituição? Qual que foi o processo? Então, eu acho que é um processo de construção que também vem de um longo tempo, né? Desde desse momento que a gente fala, né, da questão de todo o trabalho do Josué de Castro. Então, a gente vai ver que as primeiras políticas estavam muito voltadas para a questão da ampliação da produção, né, de alimentos. Então, vocês vão lembrar aí das várias questões ligadas à Revolução Verde, né, lembram-se? E a gente tem aqui no Brasil, né, num primeiro momento, políticas voltadas para a garantia da condição dos trabalhadores no processo produtivo, né? Então, na década de 30, a gente começa a ter, né, as primeiras políticas voltadas para a questão da alimentação do trabalhador, para garantir né, a sua capacidade de produção. A questão da cesta básica, a gente começa por aí, né, as políticas, e a gente também tem políticas voltadas para a questão da alimentação escolar, né, que aqui no Brasil, num primeiro momento,
muito mais vinculadas à possibilidade de escoamento da produção, né, de alimentos industrializados dos países desenvolvidos, né? Então, a gente começa a construção das políticas nessa época, com esse, lógico, ligado, né, às formas de enxergar e de entender a questão, né, da alimentação. Não tem essa característica de pensar na alimentação como um direito, né? A gente começa a ter depois, né, ao longo do processo de construção das políticas, né, tanto da saúde como da alimentação, elas caminham um pouco juntas, se a gente for ver, né, toda a construção dos movimentos e da reforma, né, sanitária, ela também traz essa discussão da questão da alimentação, né, e assim, como a gente vê, né, na construção das políticas, vai muito na linha daquilo que a sociedade demanda e aquilo que os governos, né, consideram que é o seu papel, né? Então, a gente vai ter políticas de abastecimento implementadas, né, a partir da década de 80, algumas políticas de acesso também, né, também de produção, e aí muito vinculadas ao modelo produtor, né, de commodities. Não tem... Peraí, Marco. Agora saiu da... Agora estou te vendo bem. Desculpe. Que não adianta, você não vai conseguir ficar segurando, é meu filho que está segurando lá, que ele chegou aqui. Tá ótimo. Participação. Então, Su, eu não sei bem, assim, o que você gostaria que a gente discutisse de dizer, aqui. Assim, quando que foi formado como política? Quando a segurança alimentar foi instituído como uma política, e quanto política ela quando começou a ser implantada mesmo? Com esse título, né, de política de segurança alimentar e nutricional. Bom, ela vem um pouco a partir da década de 90, né, e acho que como resultante de toda uma mobilização da sociedade, né, daquele movimento da ação da cidadania contra a fome e a miséria, e pela vida e pela ética na política, e que, de alguma maneira, na época do Itamar Franco, obriga, né, vamos dizer assim, o governo a constituir um conselho de segurança alimentar e nutricional, né? Durante logo depois que o Collor assume a presidência, forma-se um governo paralelo, e nesse governo paralelo do Partido dos Trabalhadores se produz um documento, né, sobre política de segurança alimentar e nutricional para o país, né, já com esse olhar da intersetorialidade, né, e das, vamos dizer, da forma de organização das políticas para que a gente pudesse diminuir a fome, né, como vem a própria questão da ação da cidadania, né, e também as desigualdades. Tá? Acontece que quando entra o Fernando Henrique, ele extingue o Conceia, né, e cria o programa Comunidade Solidária, que aí tem um outro viés, né, que em 93 buscava-se uma participação da população, e já o Comunidade Solidária ele tem uma outra característica. Mas a gente já tem também aqui no estado de São Paulo, né, um conjunto de uma construção de políticas nesse sentido, inclusive de pesquisa, coordenado pela Codeagro, que é a coordenação de agricultura, né, hoje é do agronegócio, e dentro da Secretaria da Agricultura, já naquela época, iniciando algumas discussões sobre a questão do acesso da população, né, aos alimentos, nas cidades também, né, e a construção
de algumas, vamos dizer, alguns direcionamentos de políticas, né, já com esse olhar da segurança alimentar e nutricional, né, mas muito apoiado no modelo mesmo de produção extensiva, vamos dizer, já com algumas mudanças no programa de alimentação escolar, com outro olhar, né, e também voltados um pouco para a valorização de uma produção de alimentos, ainda mais uma coisa bem ainda incipiente em termos de investimentos nessa questão. Né? Então, começa nessa época. Assim, ela começa muito mais como uma ação paralela ao governo federal, né, inicialmente, né, como uma contribuição, como uma luta entre um grupo social de esquerda e mais engajados com a população, e alguns agentes públicos, quando você fala da Codeagro, não sei se era uma linha de governo, mas alguns agentes públicos também envolvidos nesse avanço. Sim. Eu quero entender agora quando começaram assim as políticas mais enfáticas, assim, que políticas que realmente foram desenvolvidas para abranger todas essas dimensões, ou o máximo dessas dimensões, realmente do que se prevê a política de segurança alimentar? Então, isso começa mesmo a partir de 2002, né, porque esse foi um direcionamento, né, do governo à época, priorizando a questão do combate à fome, né, e priorizando políticas ligadas a um conjunto de ações, né, de políticas para fazer esse enfrentamento. Né? A gente começou o programa Fome Zero, que tinha um direcionamento bem claro, né? E a partir desse direcionamento e com, né, a construção mesmo que vários movimentos, né, desde os movimentos campesinos até os movimentos de mulheres, os movimentos de saúde e os próprios pesquisadores também já nessa área, e a partir das experiências que vinham, né, da FAO e de outras organizações que já faziam, né, trabalhos e análises nessa questão, foi sendo construído, né, um conjunto de políticas muito vinculados à questão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas que já tinham essa amplitude, né, de valorização da agricultura familiar, de uma mudança, né, no arcabouço, na base mesmo do programa de alimentação escolar, e várias outras formas e estratégias, né, de fazer o enfrentamento das questões que provocavam as maiores desigualdades, como a questão da seca no Nordeste, né, que aí trouxe o projeto das cisternas e que realmente provocou, né, uma mudança, né, na forma de organização da produção, na capacidade de produção da região, né, e da organização dos movimentos, né, campesinos, que era forte antes do golpe de 64, e que depois teve uma arrefecida e que foi retomada, né, com a redemocratização. Então, acho que assim, a gente tem a discussão e a participação desses movimentos, das universidades, de fóruns, né, como o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que congregam vários segmentos da sociedade na construção e na implementação, na avaliação e acompanhamento das políticas, né, desde do Bolsa Família até os programas de fortalecimento da agricultura familiar, né, e de outras atividades de outros tipos de programas que pudessem, de alguma maneira, mudar, né, essa configuração e esse modelo que a gente tinha no país. Né? A gente poderia dizer... Que ainda tem, né?
E ainda tem, mas a gente poderia dizer, Vera, que a diferença, assim, que o governo paralelo ele foi uma estratégia de congregar saberes e visões e diagnósticos para estabelecer depois no governo, assim que o PT assumiu o governo, estabelecer uma política mais completa, mais integrada. A gente pode dizer que seria um pouco esse fruto desse movimento anterior? Olha, a gente pode dizer que foi, né, um pouco uma boa parte, né, dessa construção, né, daqueles que se envolveram, né, nessa questão do governo paralelo, também de alguns movimentos que a gente pode dizer da própria área da saúde, né, que também que convergiram para essa construção, né, dessas políticas e dessas estratégias, né? Quais foram as principais políticas que compuseram esse conjunto da segurança alimentar que você pode comentar então, com acho a gente? que a primeira coisa que eu acho que foi bastante importante foi a criação, né, e a promulgação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, porque ela estrutura e organiza, né, um sistema de segurança alimentar e nutricional para o país, né? Então, assim, um pouco nas bases do SUS, do SUAS, né? Pensando, né, numa estruturação no nível federal, no nível estadual e no nível dos municípios, né? Aí a lei orgânica, ela traz, né, uma forma de organização diferente do sistema, diferente do SUS, diferente do SUAS, que tem a sua rede, né, de atenção e que se articula com os outros sistemas e outras redes. A rede do CISAM, né, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela propõe uma forma de organização intersetorial desde o começo, né? Então, por exemplo, os componentes do sistema eram o conselho, né, que organiza, que propõe, né, as políticas e acompanha a partir da conferência, que é o outro componente, e uma Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, diferente, por exemplo, da saúde, da assistência social, da educação, né, o conselho, né, o sistema, ele fica vinculado ao gabinete da presidência, né, que é quem vai ter que fazer, né, esse papel de coordenar e articular as políticas da saúde, da educação, da agropecuária, do meio ambiente, né, da habitação, das várias outras que estão vinculadas à garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Até então, a gente também não tinha, assim, vamos dizer, regulamentado, né, dentro da Constituição, que traz, então, essa possibilidade, né, da construção dessas políticas, por conta do foco que a Constituição traz, né, inclusive da representação da sociedade, ela traz, a gente só consegue regulamentar, né, e ter na nossa Constituição, né, a questão da garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas a partir de uma emenda complementar, né, de 2010, né, que insere no artigo 195 da Constituição a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né? Então, passa a ter uma outra conotação. Então, a partir de 2006, a gente vai construindo no país, né, vamos dizer, essa organização do sistema. Então, os estados e os municípios, do mesmo jeito que a gente tinha no SUS, né, aderem ao sistema, e a partir do momento que aderem, precisam elaborar os seus planos,
de Segurança Alimentar e Nutricional em aproximadamente um ano, e muito olhando para as políticas que já vinham sendo implementadas no nível federal, né, e que induziam, né, uma série de políticas nos níveis estaduais e municipais também. Então, a gente tem aí, né, os próprios programas de redistribuição de renda, né, como o Bolsa Família, temos aí os programas de a PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, né, que buscou investir no fortalecimento das estruturas para os agricultores familiares, né, acesso à orientação técnica e insumos, o programa de aquisição de alimentos, né, que permitia a compra de alimentos pelos governos para a sua doação às organizações, né, aos grupos vulneráveis nos territórios, o programa de alimentação escolar, que a partir de 2009 tem uma mudança estratégica, né, e que obriga, né, a compra de 30% do dinheiro destinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a alimentação escolar. Então, 30% dessa verba precisa ser utilizada para a compra da agricultura familiar, né? A gente sabe que foi a implementação, né, dessa política, ela foi muito diferente nos vários territórios, né, e a gente sabe que tem algumas regiões, né, e inclusive o estado de São Paulo, ele vem conseguindo, né, chegar nesses índices há poucos anos, né, mas ele traz, né, tanto o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, como a compra da agricultura familiar, né, permite uma organização, né, da produção por parte dos produtores familiares, que sabem que a sua produção vai ser adquirida, né, eles têm essa segurança, né, de poder organizar e ampliar a produção, né, e aprimorar também, né, tecnologicamente, a partir dessa garantia da compra pelos governos, e também a gente tem as compras institucionais. Então, a gente tem as compras para o sistema prisional, para as Forças Armadas, né, também incluindo vamos dizer, essa prioridade, né, no momento das licitações para a compra da agricultura familiar. Uhum. Me diz uma coisa, e como é que esses programas, qual a importância desse reforço, desse apoio, investimento na agricultura familiar para a segurança alimentar? Então, a gente tem aí, né, por parte de estudos tanto de movimentos, né, da área do campesinato, como de pesquisas mesmo, né? Então, dos avanços que a gente teve com a implementação dessas políticas foi a criação, né, de uma rede de pesquisadores nessa área de soberania e segurança alimentar e nutricional, né, que tem aí, acho que já está no seu quinto ou sexto encontro, que então congrega todas as pesquisas que vão sendo feitas no país, né, voltadas para a questão, e que mostra, né, que o grande, vamos dizer, fornecedor, né, dos alimentos para o nosso prato do dia a dia são os agricultores familiares, né? Uhum. Porque o nosso modelo, ele é apoiado, né, numa forma de produção
que ele prioriza, né, os alimentos, a produção para exportação, né? A gente não pode dizer que é só para alimentos. A gente sabe que, por exemplo, o trigo e a soja, né, que são a base dessa produção de commodities, ele vai também para as grandes empresas, né, produtoras de alimentos ultraprocessados, né, e que, assim, buscam, né, com um conjunto de estratégias, né, inserir, né, esses produtos nos hábitos alimentares da população, não só aqui no Brasil, no país, no mundo inteiro, né? Então, a gente tem, e isso vai, vamos dizer assim, ele vai se estruturando a partir do momento em que, né, se cria o conceito, se começa a perceber, né, o papel que a alimentação tem, né, como disputa de poder, né, e passa a olhar para a questão da alimentação como mercadoria, né, e não como aquela questão da necessidade básica para a sobrevivência e também para a soberania dos povos, né, definir o que plantar, o que produzir, como distribuir, né, de que forma isso deve chegar, né, para os mais diversos grupos populacionais, né, que é o que está, né, dentro do arcabouço mesmo da política, né, que segurança alimentar é a gente garantir, né, alimentos de qualidade e em quantidade adequadas para todos os grupos populacionais, né, respeitando sua cultura nos mais diversos territórios, e com base, né, em práticas de promoção da saúde, práticas também que sejam economicamente e ambientalmente e socialmente sustentáveis, né? Então, essa é a base do conceito, né? Então, você falando de ambientalmente e socialmente sustentáveis, a gente vê aí por trás um embate também entre o agronegócio e a agricultura familiar. Eu posso dizer que houve investimentos nos governos, a partir de 2016, você mesma comentou, com relação à agricultura familiar. Foi suficiente? Ainda existe? Como é que é esse embate, agricultura familiar e a produção em larga escala, a produção para commodities, para venda? Então, na verdade, né, a partir de 2016, a gente teve uma redução, né, nos investimentos para essas políticas mais ampliadas. O que a gente teve a partir de 2002, né, uma construção, né, e uma ampliação dessas políticas, né, o acesso dos estados e municípios aos investimentos, né, que permitiam a implementação dessas políticas, e a partir de 2014, 2015, uma redução, né, nas verbas destinadas para essas políticas, principalmente o programa de aquisição de alimentos, né, que é vinculado à Conab, né, e a gente também tem aqui no país, né, uma não implementação de uma política de abastecimento efetiva, eficaz, né, porque ela também, pensando, né, por exemplo, na questão de estoques reguladores, assim, de alguma forma de controle, né, dos preços dos alimentos em situações como as que a gente vive né, a partir da pandemia. Então, a gente tem essa dificuldade. A gente passa a ter, né, um desinvestimento, né, e um desmonte, né, das políticas a partir de com a crise de 2015. Então, vai reduzindo o dinheiro que era disponível para
né, o PAA, para os programas também de fortalecimento da agroecologia e da agricultura familiar, né, e a gente vem caminhando numa diminuição cada vez maior desses investimentos, e a gente vê isso se refletindo, né, na condição de saúde e nutricional da nossa população, né? Fora, né, Suzana, a gente ter, se a gente tem que né, discutir isso, né, a gente tem vamos dizer assim, uma isenção, né, de tributos para os produtores de agrotóxicos, enquanto a gente tem uma redução, né, do investimento para a produção da agricultura familiar, a gente tem, por outro lado, né, e a gente não tem um investimento para que a gente tenha, né, subsídios para os alimentos que são considerados, então, promotores da saúde, né, e a gente tem uma isenção de tributos para os produtores de agrotóxicos, né? E isso representa, assim, né, em estudos de alguns anos atrás, só no estado de São Paulo, R$1 bilhão, nossa, né, num ano. Então, existe essa disputa, nossa, num ano. Então, existe essa disputa com relação... parece que a opção destes últimos governos o lucro, né, de alguns, né, e não existe um planejamento melhor para a questão da alimentação da sua própria população e desenvolvimento, né, porque a agricultura, ela tem toda uma... Você tinha comentado comigo a questão do papel da agricultura e da segurança alimentar. Na verdade... Sim. Na verdade, o que a gente tinha conversado um pouco é que, assim, os sistemas alimentares, né, sustentáveis, eles podem ser, né, os geradores, né, de um processo de desenvolvimento econômico e social bastante virtuoso, né? Por quê? Se você tem, né, um sistema alimentar voltado para a manutenção, né, da condição, da capacidade, né, de regeneração e de produção do solo, para a manutenção dos mananciais, né, para a produção, né, de alimentos voltados para a questão da alimentação, né, e não só para a commodities e exportação, e se você fecha esse ciclo, né, desde a produção, a comercialização, né, pensando aí nas formas de comercialização, né, se é o supermercado, se é outras formas, né, de comercialização, e até a questão da produção de resíduos, né? Então, quando você constrói, você fecha esse ciclo, então, eu tenho na hora da produção de resíduos a questão da compostagem, a questão da utilização desses resíduos para, né, produção de energia, para produção de composto que vai voltar para esse solo, né? Se eu tenho, né, e posso, e uso adequadamente, né, todas as formas biológicas de controle, né, daquilo que pode prejudicar a produção de alimentos, e também da própria preservação do solo, né, eu passo a ter, né, a questão do sistema alimentar como um gerador, né, de soberania, de segurança alimentar e nutricional para todos os segmentos da população, né, inclusive geração de emprego e renda, né, de forma que é a questão do trabalho decente, como a gente fala, né, porque é a forma como está prevista a organização do trabalho, né, na própria agroecologia, na questão da economia solidária, né? Então, assim, se a gente olha, né, para esta forma de organização, a gente tem uma possibilidade, né, de mudança, né, desse cenário que a gente vive, inclusive, né, a gente poderia ter evitado esse cenário que a gente chega, né, que está acontecendo no mundo inteiro,
né? Então, é importante a gente pensar que isso é uma forma, né, de organização das grandes corporações, né, e que visa, como você mesma falou, né, a questão do lucro, a questão financeira, né, é uma questão meio autofágica, né? Quer Sim. dizer, ela acaba, né, a gente acaba tendo um processo de destruição da própria, né, da nossa própria civilização, né? E a gente tendo na mão todas as possibilidades para a gente construir uma outra forma, né? E a gente falou um pouco com relação ao agronegócio, né? Que usa agrotóxicos, usa semente transgênica, mas a gente falou pouco também dos ultraprocessados, que também não tem esse ciclo saudável, né? Na verdade, né? Sim, né? A gente tem, né, uma produção, né, de um tipo de produto, né? Comida não comida. É um produto que, na hora que você olha o rótulo, você às vezes reconhece um ou outro alimento. O restante, né, são compostos, né, que foram utilizados para fazer esse produto, né, e para apresentá-lo de uma forma que, né, com pesquisas que são feitas aí, que atendam, né, aos desejos ou às necessidades que foram sendo construídas e criadas, né? Então, assim, acho que a gente tem todo um processo, se a gente for olhar, né, toda essa história, né? Então, assim, de valorização, né, desses alimentos que são os alimentos de fácil preparo e consumo, né, como uma maneira de dizer para a mulher que facilita para ela, né, a questão para que ela possa estar entrando no mercado de trabalho e tendo uma facilidade, né, na sua atividade, né, de cozinhar, né, e a gente vai afastando também as pessoas dessa atividade do cozinhar, né. Então, a gente também tem, né, vamos dizer, essa construção que é feita, né, por um conjunto de organizações, né, no mundo inteiro, né? A gente tem aí um conjunto de mais ou menos 10 grandes corporações, né, que são as grandes produtoras desses alimentos, né, e que têm um poder econômico muito forte, né, e que precisam escoar sua produção, precisam vender, né? Então, vai sendo construído, né, essa forma das pessoas olharem para a questão da comida, né, da alimentação. Então, a gente tem... insegurança alimentar, o problema de insegurança alimentar, então, é além da fome. Vai além da fome, né? Na verdade, né, ele está vinculado a todas essas áreas que a gente foi conversando, né? Então, desde da questão da produção, a questão da saúde, da educação, né? Então, a fome, né, ele é a ponta do iceberg, né, de uma questão muito mais ampla, né, de como a gente está organizando e a gente está vivendo, né, o acesso das pessoas, né, aos bens e direitos que são produzidos pela sociedade. Né? E sem contar com os males à saúde que esse tipo de alimentação ultraprocessada, ou com agrotóxicos, ou com excesso de gordura, traz, né? Porque a gente tem outros males que não só a fome, né? A falta de alimentos. Então, é que aí você tem as várias formas da fome, né? Que você tem desde a magreza, né, excessiva, pelo fato das pessoas não terem, né, acesso a alimento em quantidade e também em qualidade, e você vai ter a obesidade, que também é, né, um reflexo desse tipo de alimentação, né, e com, vamos dizer assim, pouca qualidade, né, em termos de micronutrientes, né, desses que são vitaminas, minerais, fibras, né, desses alimentos, né? Então a gente passa a ter, né, os dois extremos, né,
dentro da situação de saúde do país, isso tem um impacto muito forte na área da saúde, né? Então, aquilo que você deixa de construir em termos de sistema sustentável, ele impacta, né? Vai impactar no sistema de saúde, né? E tem consequências ao longo da geração, né? A gente tem aí, a partir de 2010, a Margaret Chan, que era a presidente da OMS, ela indica, né, a partir de 2010, a nossa geração, né, a partir desse ano, é a primeira geração que existe, né, a projeção de que vai haver uma redução e não um aumento da expectativa de vida por todas essas, né, esses agravos que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Os doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, os cânceres, né? Então, a gente tem aí essa também, né, essas perspectivas, né? Por conta da opção, né, que temos feito em relação aos sistemas alimentares, né? Então, isso tem muito a ver com a ação do governo? Qual que é a relação? Ou seja, qual que é a relação? O que um governo pode fazer pela questão da segurança alimentar? Porque você disse que houve muitos retrocessos de 2016 para cá. E então a gente poderia, assim, quais são os desafios para um próximo governo para a gente realmente caminhar nessa garantia da segurança alimentar? Então, eu acho que um dos grandes desafios é ter um investimento adequado para a produção, para os produtores familiares, né, para a agricultura familiar. Né, hoje, e mesmo durante, né, os governos em que houve um investimento maior, sempre o investimento para a agricultura familiar representou 1/10 do investimento para o agronegócio, né? Então, para que você tenha, né, uma agricultura familiar pujante, né, e com uma produção sustentável, é necessário ter um investimento em pesquisa, né? Você tem a Embrapa voltada para pesquisa para soja, para vários outros, né, e para o feijão, e para a mandioca, né? A gente até tem, mas veja o volume, né, de investimento para cada um desses, né? Então, assim, a questão da ciência e tecnologia, da inovação, do apoio para, que é a assistência técnica rural para os produtores, né? Voltado para essa forma de produção, né, que é sustentável, a questão da gente pensar numa política nacional de abastecimento, com a formação de estoques reguladores, né, com a discussão, né, de subsídio dos preços para aqueles alimentos que são os alimentos da nossa cultura alimentar, né, pensar em como é que o que a gente vai priorizar, né? É atender a demanda interna para depois você fazer como é que fala? A exportação, né? Então, acho que assim, existem experiências, né? Eu acompanhei alguns documentários que mostravam, né, o que esse tipo de política, né, onde você fortalece a produção, né, dos alimentos tradicionais, que muitas vezes são deixados de lado, como a gente tem acontecido aqui no país, né? Quando você volta, né, a valorizar esses alimentos tradicionais, o que isso representa em termos, né, de empoderamento, de recuperação, né, da potência inclusive em países como a Etiópia, né, que é um país que tem tantos problemas, mas assim, eles chegaram num ponto em que aquela produção, né, daquele alimento tradicional, ele só poderia ser exportado se atendesse primeiro à demanda nacional.
Então, existem, né, estratégias, e isso é um desafio que a gente vai ter que pensar no nosso país com todas essas diferenças, né, e todas essas disputas de poder que a gente tem, né? Então, eu acho que essa é uma questão. A questão, né, da gente também voltar, né, a investir em alguns programas estratégicos, como o Programa de Aquisição de Alimentos, né? A gente tomar cuidado com a captura que está tendo, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar por alguns grupos, né, que querem também, vamos dizer assim, obrigar a compra de um determinado tipo de produto, como leite, né, fluido. Então, aí você você acaba privilegiando um segmento só, né? Então, quando você fala em agricultura familiar, você fala numa diversidade de produtos, né? Então, eu acho que é você investir, né, nessa forma de produção que é agroecológica, né? Porque ela faz, ela constrói, né, todo um processo de produção justo e solidário, né? Então, e a gente também pensar muito na questão da importância da gente trabalhar, né, na área da educação, né, os projetos políticos pedagógicos, onde a gente articule, né, com a questão da alimentação. A gente teve projetos bastante interessantes, né, ao longo da implementação das políticas de segurança alimentar e nutricional, que tiveram a questão da alfabetização significativa, né, por meio dos alimentos, né, da gente trabalhar esses conceitos, trabalhar a questão da alimentação como uma base, né, dos projetos, né, e aproximando, né, nos aproximando de todo esse processo, né, que é o processo de produção sustentável também, né, em todas as suas linhas, né, desde da produção na terra até a produção nas indústrias. Por que não? Não seria possível uma produção sustentável, né, de alimentos industrializados, né? Esse é um desafio também para essas grandes corporações, né? E que a gente, né, como maioria e não como minoria, né, vai ter que começar a fazer, né, essa cobrança, do mesmo jeito que a gente fez nos processos de participação e controle social, né? Legal. Foi bom você falar do processo de participação e controle social, que eu quero voltar a eles. Mas antes, tem uma pergunta do público, o Davi Bastos, quer que você fale um pouquinho mais sobre o desmantelamento dos estoques reguladores de alimentos do governo federal. Só contar primeiro o que são esses estoques e o que aconteceu com eles nesses últimos anos. Então, né, se a gente voltar... Gente, eu não sou uma grande conhecedora, mas, assim, se a gente voltar um pouco na história, né, e lembrar de alguns momentos em que a gente teve, né, problemas na produção desses alimentos básicos nossos, vocês vão lembrar que uma forma que se minimizou essa questão, né, do aumento dos preços, da dificuldade de ter o alimento, né, na prateleira, foi a questão dos estoques reguladores, tanto de arroz como de feijão. Hoje, a gente praticamente não tem estoques, né, para fazer para suprir no momento em que a gente tem, né, um problema da safra, onde a gente tem, né, uma interferência grande de mercados externos por conta do preço, né? A gente não tem, a gente está com essa política começou a ser desmantelada, né, já há algum tempo, né? A gente não teve, talvez, um olhar mais, vamos dizer assim, com a força que ele deveria ter para a construção dessa política de abastecimento. Até porque, em alguns momentos, ela também era capturada por alguns grupos, né? Então, por exemplo, os espaços de armazenamento, né, desses alimentos, muitas vezes eram utilizados somente para um determinado grupo, né? Não tinham
a manutenção adequada daqueles produtos, né, porque a gente tem um país com uma condição, né, de clima, né, que rapidamente interfere, né, na qualidade, né, na longevidade dos alimentos. Então, uma série de questões e talvez, né, num processo mais descentralizado dessas políticas, né, porque quando você centraliza muito, você dificulta também, né, a possibilidade de controle, né? Enfim, ou não, tem outras coisas que, né, acho que a gente precisa avaliar. Mas que ano que foi que começou a desmontar essa questão? Você lembra que foi no governo Temer? Já faz muito tempo. A questão Não, já faz bastante tempo. Né? A gente foi tendo, né, a partir do governo Collor, principalmente, a gente foi tendo um desmonte dessas políticas, sabe? Tanto de abastecimento, como de assistência técnica rural, né? Então, foi a partir dessa época. Né? Então, é antigo. E a gente não conseguiu, vamos dizer assim, restabelecer, né? Houve uma tentativa de restabelecer os estoques, sim, né? Sim. Não houve em alguns casos, foi bastante criticado também, né, socialmente, porque há um interesse de alguns produtores que o preço aumente, né? E que não tem estoque regulador, né? Assim, eles podem dominar o mercado quanto ao preço, né? E acho que é isso que o Estado tem o papel de fazer essa regulação, né? Certo. Então, ele tem que exercer esse papel de uma maneira um pouco mais ativa e efetiva. Né? Sim, e estruturada, você diz, nos 3 níveis. A gente teve bastante... assim, eu ia te perguntar, eu acho que eu emendo com a pergunta da participação. Tem um sentido, bastante diferença, já se sentia nos outros governos, bastante diferença entre federal, estadual e municipal, na questão da participação e na questão das diretrizes também da adesão ao sistema. Como é que você vê a participação, o papel da participação e do controle social e assim, por exemplo, que sentido teve assim, o desmonte do Conselho Nacional em 1º de janeiro, logo que assumiu o governo que está agora, o governo federal? Então, foi muito emblemático, né, essa extinção do Conselho, porque ao iniciar, né, um governo que ampliou, né, essa possibilidade, né, da gente construir o sistema de segurança alimentar e nutricional com a participação da população, esse foi o foco, né, do início do governo. E o foco do início desse governo que foi justamente, né, emblematicamente, cortar, né, a cabeça do sistema, né, tirar da Lei Orgânica de Segurança Alimentar o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, isso implicou da gente não ter mais, né, uma coordenação das políticas, porque é o Conselho, né, que a partir que chama a conferência, que estrutura, que identifica, né, a condição em que né, estão as políticas e como elas precisam ser implementadas ou mudadas, né, e a partir disso são encaminhadas as propostas para o governo, né, para a Câmara Intersecretarial. Então, o plano ele é pactuado, né, com todas as secretarias, todos os setores envolvidos. Isso acontece no nível nacional, no estadual e no municipal, né? Então, isso foi muito emblemático, né? Isso afetou fortemente, né, a organização do sistema. A gente teve uma certa desmobilização, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? São Paulo é um dos estados que tem o menor número de municípios aderentes ao sistema, né? Muito diferente do Paraná, onde praticamente todos os municípios participam do sistema, de Minas Gerais, né, do Rio de Janeiro e estados do Nordeste e alguns do Sul também, né? Mas, de qualquer forma, acho que a gente precisa deixar claro, né, e para a gente também não dizer que foi tudo
desmobilizado. A gente tem, né, e mantém, tanto no nível federal como nos estados e municípios, muitos grupos potentes, né? Então, os presidentes dos conselhos estaduais que se mantêm, se organizam, discutem. A gente teve a instituição da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, né? Que vem fazendo e vem, inclusive, apresentando pesquisas, né, em relação à situação da fome no país, da insegurança alimentar e nutricional, vem indicando, né, caminhos para esse enfrentamento, e que vem sendo feito também pelas organizações da sociedade civil, né, e também pelos movimentos campesinos e movimentos, né, nas cidades, né, que instituíram cozinhas comunitárias, movimentos de organização, né, de acesso da população a alimentos, né, que foram um pouco numa linha, num primeiro momento, assistencial, mas que hoje vão se estruturando em cozinhas comunitárias. Então, né, nessa proposta que a gente já discutiu anteriormente, né, de você, a partir dos sistemas alimentares, né, instituir estratégias, né, e formas de atuação, né, que incluam, né, também a questão do trabalho e renda, que inclui de forma justa e solidária. Então, a gente tem movimentos potentes no país inteiro, né? Bahia, Maranhão, Piauí, com todas as questões, né? No Amazonas, que a gente, né, dos povos indígenas, a força que eles vêm, né, tendo nesse enfrentamento, né, desse desmonte, né? Então, nós temos em Minas, mesmo aqui em São Paulo, né, nos estados do Sul, né, com a questão da organização dos próprios agricultores, né, principalmente os produtores do MST, né? Então, acho que a gente tem uma potência que a gente tem que olhar para ela, e a gente tem que entender e tem que né, fazer essa rede, construir essa rede, né, para que a gente possa, né, num próximo governo, mostrar o que é importante, né, quais são os desafios que a gente tem que enfrentar, e o que é necessário a gente recuperar, e o que é necessário a gente avançar. Muito bom, o que você coloca é bem um pouco o que eu ia pedir para você, porque eu falei os desafios para o próximo governo, né? Que a gente espera, bom, que traga realmente os direitos de volta para a pauta, né? Sim. Né? Mas para a realidade. Mas, assim, para nós, para quem está ouvindo, para quem está aqui participando, quem ainda não conhece tanto essa política, você já deu algumas dicas, mas, assim, que palavras, o que você diria? Como é que a gente garante esse direito? Como é que a gente avança nesse direito? Então, Suzana, eu acho que a gente tem, né, vamos dizer, as leis instituídas que nos dão esse suporte. O que a gente precisa é se apropriar disso, né, entender o nosso papel, né, nesse processo, né, a importância e essa possibilidade que a gente tem, ocupar esses espaços, né? Eu acho que a gente tem que voltar a fazer um pouco a discussão, né, nos territórios, né, do papel, né, da participação e do controle social, né, seja por meio dos conselhos instituídos, seja por meio de outras estruturas, né, de organização. As formas da gente, por exemplo, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que tem, participar, levar as nossas propostas na discussão de orçamento, né, dos orçamentos que se fazem a cada ano. Existem, né, as oportunidades da gente participar, levar as propostas. A gente tem que ter visibilidade, né? E essa é uma forma da gente mostrar que a gente não desistiu e que a gente vai continuar lutando por essas políticas, né? Sim. Então, a gente aqui tem tentado, aqui no Conselho Municipal,
mobilizar, né, a participação. A gente teve uma participação melhor o ano passado, esse ano parece que deu uma desmobilizada, porque a gente acho que está enfrentando uma situação muito difícil na sobrevivência das próprias pequenas organizações, né, que participam dos conselhos também, né, porque elas têm que estar nos seus territórios, né, fazendo o enfrentamento dessa situação que a gente está, né, de fome, de falta de acesso a trabalho, né, e uma série de outras questões. Mas eu acho que a gente tem que também construir, né, reconstruir esses espaços de discussão, seja no olho no olho, né, no presencial. Então, acho que a gente tem que, como conselheiros, né, que é o que a gente está discutindo no nosso conselho, fazer o nosso papel nos nossos territórios, né? Então, identificar as organizações, chamar para a gente poder pensar o que é necessário e como a gente organiza para alcançar isso, né? Quais são os caminhos e as instâncias, né? Então, através do orçamento, na discussão no legislativo, né? Porque é dessa forma, né? A gente tem que, a partir daqueles que a gente elege, cobrar, né? Porque se a gente os elegeu, a gente quer que as políticas pelas quais a gente acredita e que eles também se propuseram a implementar, elas sejam implementadas, né? Isso. E a gente tem um papel importantíssimo nisso. Né? Isso, na nossa Constituição nós não somos apenas votantes, nós também governamos, fazemos, nós somos o povo é soberano no exercício do voto e diretamente, através de conselhos, na participação, na cobrança, no encaminhamento de propostas, a gente tem que usar mais esse papel. Esses espaços. Assim, esses espaços. E agora, tem uma coisa também, só para concluir, então, individualmente também, comer é um ato político. Como é que a gente opta cada dia na nossa alimentação, além da participação, para transformar esse ato político em um ato transformador, um ato de mundo melhor, e saúde melhor, e tudo, de direito? Su, esse é um grande desafio, né? Eu acho que a gente entendendo, né, que o sistema alimentar, né, ele, se a gente fizer o ciclo acontecer também no nosso dia a dia, eu confesso que tem uma parte desse ciclo que eu ainda não consegui implementar, que é o da compostagem, né? Mas a gente buscar, né, o alimento do pequeno, né, de quem a gente está comprando, seja do pequeno agricultor. A gente tem aqui no município, né, várias na verdade, a gente tem um número grande de produtores, né? Na Zona Sul, que aí é a zona rural, a gente tem 25% da nossa cidade considerada como zona rural, né, dentro do plano diretor estratégico, e esse é um outro ponto que nós temos que acompanhar. Estamos no momento de revisão do nosso plano diretor estratégico, e não podemos perder algumas das conquistas que a gente conseguiu, né? Então, nós temos reconhecido aí 25% do território da nossa cidade como zona rural, na Zona Sul, temos mais de 500 produtores, temos aproximadamente, acho que 50 produtores orgânicos, talvez até mais, né, nesse momento. Temos produtores também na zona leste, né, também orgânicos. Também temos na Zona Norte. Poucos conhecem o assentamento Irmã Alberta, que é um dos poucos assentamentos urbanos, né. Temos grupo do Jardim Damasceno, lá do pessoal da Autonomia Zona Norte, de produtores, né. Então, acho que a gente precisa conhecer, fortalecer, e aí também os produtores que estão no nosso entorno aqui, né, e que a gente tem tido aí, né, vamos dizer assim, um desencanto de muitos produtores, né, pela falta de investimento e de apoio técnico para continuar na sua atuação, né? Alguns produtores vendendo suas terras, né?
Então, Sim. cuidado que a gente também tem, né? O que significa na hora que eu mudo, né, uma política de reforma agrária, onde a posse da terra é coletiva, e eu passo a dar o título de propriedade, né, para um pequeno produtor, que muitas vezes pode ficar desamparado e tem que vender a sua terra, né? Então, são questões que a gente também precisa considerar, né? Então, eu acho que a gente comprar, conhecer quem são os nossos produtores aqui do nosso território, buscar fortalecer e fazer a compra junto a esses produtores, né, dentro do possível, né, escolher, né, e participar na nossa, né, no nosso espaço onde a gente vive, né, para a gente conseguir ter né, esse, vamos dizer, esse sistema, né, dentro do nosso território. Então, também a gente ter os vendedores com quem a gente pode conversar, que a gente conhece, sair um pouco dessa coisa meio impessoal dos supermercados, né, as grandes redes, né, e a gente também começar a construir, né, espaços onde a gente possa cozinhar junto. Então, essa questão das cozinhas comunitárias, que é uma das coisas que o Comusan vem lutando muito, né, pelo menos uma em cada subprefeitura, onde a gente possa ter, né, tanto a produção de alimentos para aquelas populações vulneráveis e produzidos por grupos daquele território, né, que possam se organizar, né, e que tenham uma relação de trabalho justa e solidária, e a gente também vamos dizer assim, né, procurar consumir os alimentos que são, né, da nossa tradição, né? Essa coisa das plantas alimentícias não convencionais, né, as punks, que na verdade eram os nossos alimentos tradicionais, né, e que foram desvalorizados pelos colonizadores, que são muito mais adaptados ao nosso clima, à nossa terra, né, muito mais resilientes. Então, a gente, dentro do nosso dia a dia, construir isso com a nossa família, dentro do possível, com os nossos vizinhos, né? É um pouco isso, no individual, quando a gente fala no individual. Sim. Né? Legal, mudar de atitude também, atitudes mais saudáveis e sustentáveis, mas sair um pouco do fast food, né? E recuperar o ritual de produzir o alimento e de compartilhar de uma maneira bacana, né? E valorizar quem faz isso também, né? Quem faz isso, sim. Eu vou chamar o Diogo, acho que assim, nossa, o nosso tempo está indo bem legal, né? E antes não sei, Diogo, se você prefere porque a Vera preparou uma surpresa para nós, né? Uma mística da gente encerrar este tema. Mas vamos fazer agora, ou você fala primeiro, Diogo, como quiser. Então, oi, Suzana, oi, Vera. Adoro surpresas, então, para não estragar a mística, que normalmente a gente encerra as atividades com a mística, então eu vou deixar meu recadinho aqui de final de programa, depois a gente faz a mística, então, tá bom? Então, eu quero agradecer todo mundo que assistiu a gente, lembrar aí para o pessoal clicar no sininho, curtir as nossas páginas, nossos canais, convidar todo mundo para o próximo Geringonça, segunda-feira que vem, toda segunda-feira é dia de Geringonça, sempre aí com temas importantíssimos como esse. Foi muito bom o programa de hoje, então quero agradecer em nome da equipe Geringonça, quero agradecer a Vera, quero agradecer a Suzana por essa participação. Esse tema tão importante, né, Suzana? A gente precisa debater todas essas coisas, a gente tem muita coisa para debater, muito para aprender, aprendi muito hoje com vocês. Quero agradecer também a equipe do Geringonça, né? Que o Geringonça não é feito sozinho, tem uma equipe grande por trás lá nos bastidores, que faz todo o programa, prepara o card, faz a divulgação, cuida das letreiras, dos comentários, tudo isso dá um trabalhão danado. E eu quero deixar 2 recadinhos aqui, né? A gente está vivendo aí tempos difíceis, né?
E no dia 1º de maio, próximo domingo, a gente vai ter um 1º de maio dos trabalhadores e das trabalhadoras, que vai ser sensacional. Vai ter a participação da CUT, da Intersindical, da CTB e mais 4 centrais sindicais, a partir das 10 horas da manhã, lá na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. E além das falas das centrais sindicais, de políticos, de religiosos, também a gente vai ter shows incríveis. Vai ter um show especial da Daniela Mercury, Alice Brandão, do KLJ, do Francisco Elombre e do Dexter, além de outros convidados. Então vai ser sensacional. Dia 1º, a partir das 10 horas da manhã, na frente do Pacaembu, está todo mundo convidado. E a gente tem que lembrar, hoje é 25 de abril, né? 48 anos da Revolução dos Cravos, quando os portugueses deram um fim à ditadura fascista do Salazar. E a gente vai ter a nossa oportunidade também de dar fim a esse governo neofascista no dia 2 de outubro. Para isso, pessoal, ó, quem está escutando a gente aí em casa, avisa os vizinhos, os amigos, o pessoal da igreja, o pessoal do clube, manda nos grupos de WhatsApp, que no dia 4 de maio, semana que vem, se encerra o prazo para o pessoal regularizar o título. Dá para fazer pela internet. Então, se você deixou de votar nas últimas 3 eleições, né, contando aí primeiro e segundo turno, se você perdeu o título, se você mudou de casa, tal, então dá para entrar lá na internet, regularizar teu título para você poder votar. E também é bom, se você é jovem ou se você conhece algum jovem, todo mundo que tem entre 16 e 18 anos pode tirar o título pela internet. Inclusive, Vera, é muito legal que assim, se o jovem completa 16 anos até dia 2 de outubro, ele também pode votar. Então, vamos correr, vamos se ajudar aí, tem muita informação na internet. Vamos tirar o título para a gente tirar o verme. Tá bom, gente? É isso. Mais uma vez agradeço a todo mundo. Vera, é com você. Então, vamos lá. Eu propus para a Suzana da gente cantar uma música em homenagem, né, ao Dia da Terra, que foi dia 22 de abril, e porque a gente é da terra que tudo vem, que tudo começa, né, quando a gente pensa nos sistemas alimentares. Então, essa música chama-se Canção da Terra. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra. Terra, terra, terra. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Terra, terra, terra. Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear a terra. Terra, terra, terra. Mas apesar de tudo isso,
o latifúndio é feito um inso que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar a terra. Terra, terra, terra. É isso aí, gente. Obrigada. Su, tá fechado o seu microfone. Obrigada pelo convite, pessoal da Geringonça. Obrigada, Vera, foi ótimo, sempre é ótimo conversar com você. Obrigada a todo mundo que assistiu. Estamos aqui precisando. Um abraço.